Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, um culto de gratidão, um culto de louvor. Vamos colocar nossas vidas diante deste Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Ele é poderoso e tem nos guardado e tem cuidado de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, daquelas vidas pelas quais temos intercedidos. Deus é maravilhoso e por isso nós oramos ao Senhor dia e noite, clamando a Ele pelas suas bênçãos poderosas, para que Ele continue cuidando de cada um de nós, porque nós precisamos dEle mais e mais. Vamos dar início a este culto, irmãos, fazendo a leitura dos Salmos de número 61, que tem na minha Bíblia como oração pelo rei. É um salmo, um cântico de Davi, um cântico de cordas de Davi ao rei. E ele diz o seguinte: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, nos esconderijos das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem ao teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Aleluia, glória a Deus. Este, irmãos, é o salmo que Davi coloca um hino de louvor como oração pelo rei. E Deus sempre ouviu a oração de Davi, a oração do seu povo. Deus, irmãos, ouve as nossas orações todos os dias. Deus tem estado com seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. E vejam que Davi faz questão de repetir diversas vezes: ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Davi está colocando diante de Deus a certeza de que Deus tem cuidado dele e de cada um de nós poderosamente. E no final ele diz: e assim salmodiarei o teu nome para sempre, e assim estarei para sempre louvando o teu santo nome, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Não somos merecedores, Senhor, mas foste tu, Senhor, que escolheste a cada um de nós para estarmos diante de ti. E como termina Davi este Salmo 61, ele diz: para cumprir dia após dia os meus votos. E os nossos votos são pela presença de Deus em nossas vidas. Dos nossos votos são dia após dia, para estarmos diante dele em oração, buscando a sua face, na certeza de que ele ouve a nossa oração e atende os nossos pedidos. Meus irmãos, neste início de culto, nós temos que colocar diante de Deus quais são as nossas petições, aquilo que pedimos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, aqueles pelos quais temos intercedido. Nós temos que clamar em todo momento diante do Senhor, clamando a Ele por uma petição, por atendimento de um milagre em nossas vidas, que somente por um milagre é que podemos caminhar neste mundo tão perturbado. Somente por um milagre de Deus é que somos livres a cada momento da ira e das setas do inimigo que são lançadas contra nós. Este é o Deus, irmãos, a cada dia caminha conosco neste mundo de tanta maldade. Só vemos destruição à direita, à esquerda, atrás e à frente, só destruição, só destruição. E Davi via, como nós vemos, todas essas coisas, mas ele colocava diante de Deus, dizendo: ouve, Senhor,
ouve, Senhor, a nossa oração, atende a minha oração, a minha súplica. E ele diz no versículo 2, desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Davi está todo momento clamando. Ele ora não só por ele mesmo, mas por todo este povo, por todos os confins da terra. Onde quer que esteja este povo, nós oramos e pedimos a Deus que interceda, que tenha compaixão deste povo, que toque em cada vida, mesmo aquelas vidas que estão afastadas do Senhor, para que eles possam sentir a tua mão poderosa, para que eles possam voltar dos seus maus caminhos e louvar somente ao Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de Israel. Este é o nosso Deus, irmãos, e muitos ainda renegam este Deus poderoso que enviou seu Filho amado, seu único Filho primogênito, que morreu na cruz e levou nossos pecados, levou todos os nossos pecados, as nossas transgressões, levou as nossas murmurações, e ao subir ao céu ele disse, não vos deixarei só, mas vos deixarei o meu Espírito Santo, que habitará em vossos corações até o confim das terras, até que eu volte para buscar a minha igreja. Nós somos a igreja escolhida do Senhor Jesus. Não importa o que você tem passado, o que você tem sentido, não importa que muitas vezes você se sente derrotado, você se sente esquecido por Deus, mas a palavra de Deus diz, não esmoreça, persevere, persevere, porque Deus jamais esquece de mim ou de você. Qualquer que seja a situação, Deus se lembra de nós em todos os momentos. Mas muitas vezes temos que buscar a presença dEle, porque muitas vezes estamos afastados, longe da presença do Senhor. E é isso que Davi está colocando dele. No versículo 3 ele diz, pois tu me tens sido refúgio, torre forte contra o inimigo. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Só Deus pode nos livrar da ira do inimigo. Só Deus pode nos abençoar. E no versículo 4 diz, assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, Senhor. Ó Deus, toca em cada vida que está aqui neste momento, participando deste culto online, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai liberando o teu amor, a tua unção, Senhor. Vai, Senhor, liberando sobre cada um de nós, Senhor, aquilo que tu tens para cada um de nós, livrando-nos de todo o mal que tem assolado este mundo, Senhor. Porque em todo momento, como diz Davi, salmodiarei o teu nome, em todo momento estaremos entoando hinos de adoração, louvores na tua presença, na certeza que tu ouves, Senhor, a oração do teu povo. Tu ouve as nossas orações, tu ouve as nossas súplicas, Senhor. E tu tem uma resposta, Senhor, para cada um de nós. Neste momento, irmãos, é que Davi mais fala diante de Deus. No versículo 5 ele diz, pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Davi tem a certeza e passa através desse salmo para cada um de nós, que o Senhor tem ouvido as nossas orações, que o Senhor tem algo muito especial para mim e para você. O que é eu não sei, você não sabe, mas a certeza que nós temos é que Deus tem algo especial. Deus continua operando nos dias de hoje milagres e maravilhas como operava nos dias de antigamente, porque Ele é Deus. O tempo é de Deus, o mundo é de Deus, nós somos de Deus. Ele quer que cada um de nós seja salvo, esteja na sua presença, caminhando por Ele, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra de Deus diz que nós devemos perseverar, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. O Filho amado que morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, e esta é a certeza da nossa vitória. O Senhor declarou que nós vamos ressuscitar.
ou vamos ser transformados quando o Senhor Jesus vier buscar os seus servos, buscar a cada um de nós na situação em que estivermos, vivos ou mortos, mas o Senhor tem uma coroa de glória para cada um de nós. Este é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E Davi ainda diz mais, no versículo de número 5, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. No versículo 6 ele diz, dias sobre dias acrescentas ao Rei, dias sobre dias o Senhor acrescenta as nossas vidas. Esta é a certeza, duram os seus anos, gerações após gerações, é o que nos promete a palavra de Deus. Permaneça para sempre diante de Deus, concede que a bondade e a fidelidade preservam. É através do Senhor Jesus que nós estamos na presença de Deus. É através dele, como ele diz, que teríamos um advogado junto ao Pai. Jesus advoga pela minha causa, pela sua causa. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei o que tem afligido sua vida, qual é a sua preocupação contigo mesmo ou com os seus familiares, mas eu tenho a certeza que a promessa de Deus é que Jesus julga as nossas causas, ele intercede diante do Pai por cada um de nós. Este é o poder de Deus derramado, determinado sobre a minha vida e a sua vida. Não importa os anos que você esteja afastada, não importa se algum dia renegaste o nome do Senhor Jesus, o que importa é que Ele está dando um tempo para cada um de nós, para voltar para os seus caminhos. Ele diz, volta-te para mim, e sereis uma bênção, sereis abençoado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e continuará nos ajudando. Não entristeça o seu coração, mas como diz a palavra de Deus, profetiza a tua vitória, profetiza a vitória sobre os teus familiares, profetiza vida e vida em abundância no vale dos ossos secos, como ocorreu Deus determinando a Ezequiel, para que haja vida. Muitos irmãos andam neste mundo como um vale de ossos secos, sem vida. Acham que tem vida, mas não tem vida, porque estão vazios dentro de si. Seu coração está vazio, não tem a quem buscar, não tem a quem clamar. Mas Deus está falando para você neste momento, clama a mim e responder-te-ei. Está lá em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. É Deus que está falando. Clama a Deus e Ele te responde, e Ele te dá o bom ânimo, e Ele é que combate as nossas aflições. É Ele que nos toma, como está lá em Isaías, Ele é que nos toma pela tua destra, pela mão direita, que significa na cultura hebraica o poder de Deus. A mão direita é a mão do poder. E Ele nos toma pela sua destra poderosa, caminha conosco. A palavra de Deus diz que Ele é que vai à nossa frente, Ele é que derruba todas as muralhas que o inimigo tem levantado para impedir a minha bênção, a tua bênção, ou a bênção dos nossos familiares, amigos. Oh, este é o poderoso Deus, e não existe ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. E é diante deste Deus, irmãos, que nós vamos agora apresentar nossas orações, clamar. Feche os seus olhos e clame a Deus por algo especial que está no teu coração, algo que você deseja e tem sido impossível para você. Mas saiba que a palavra de Deus diz que para Deus não existem impossíveis, porque foi Ele que criou todas as coisas. Deus criou a vida, criou o mundo e disse que aqui habitaríamos até que chegasse ao fim, e Ele levaria a sua igreja, e depois estaríamos de volta para viver aqui mesmo nesta terra, uma terra transformada, modificada, uma terra em que não haverá mais choro, não haverá doença, não haverá tristeza, e estaremos todos nós louvando a Deus na sua presença junto com Cristo Jesus, estaremos salmodiando, cantando hinos de louvores, de adoração.
porque isso é o que Deus deseja para a minha vida, para a sua vida. Não pense nas coisas passadas. A palavra de Deus diz que eis que fiz novas todas as coisas. Deus transformou nossas vidas e fez tudo novo. As coisas velhas ficaram para trás. E Ele não quer que você fique remoendo as coisas passadas, mas caminhe sempre em frente na certeza que é a mão de Deus que está sobre nós. É a mão de Deus que nos abençoa, que nos dá todo o livramento. E este é o poder que Deus tem para cada um de nós. E somente em Deus podemos esperar uma solução à vitória. Deus é poderoso e Deus quer o melhor para cada um de nós. E Ele é um Deus onisciente, Ele sabe tudo que se passa na sua vida, no seu coração e na sua mente. Ele é um Deus onipresente, Ele está sempre ao teu lado, na tua presença. Ele diz, eis que bato a porta e se abrires eu entro. O Senhor está conclamando cada um de nós a abrirmos a porta que é o nosso coração, para que entre o Rei da Glória, para que Ele entre e possa cear com cada um de nós, e possa caminhar conosco na certeza da nossa vitória. Isto é o que Deus quer para mim e para você. Não deixe ficar tristeza no seu coração, na sua mente. Deus tem alegria para cada um de nós, e a nossa alegria vem do Senhor, como diz o salmista. E assim cantaremos o nome de Deus para todos, sempre, dia após dia, porque temos buscado diante dele sermos fiéis. A fidelidade com que temos buscado. É difícil, irmãos, é difícil a perfeição em nós, mas a palavra de Deus diz que um dia seremos perfeitos em Cristo Jesus, quando estivermos na glória com Ele, estaremos com Ele, vivendo, louvando na presença de Deus, e não haverá espaço para nada que não seja bom, para qualquer coisa que seja ruim neste mundo. Deus sim nos colocou aqui para sermos uma bênção, para vivermos aqui neste lugar, mas jamais esquecendo ou nos afastando dos seus caminhos. É aqui mesmo, irmãos, que caminharemos, para que todos possam olhar para nós e vermos, ali está um servo do Deus Altíssimo. Nós somos um servo do Deus Altíssimo, nós somos um soldado do exército de Deus. Não deixa que o inimigo coloque tristeza no teu coração. Como a palavra que vamos falar hoje em Efésios, somos unidos pela cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que nos une a cada um de nós, e ela está vazia, porque Cristo ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Coloque sua vida mais uma vez diante do Senhor. Clama a Deus aquilo que você deseja para a sua vida. Clama a Deus aquilo que você está necessitando, a vitória. Coloque sua vida diante deste Deus Todo-Poderoso e saiba que Deus é por cada um de nós. Deus jamais se afasta de nós. Como diz Isaías, mas muitas vezes são os nossos pecados que nos fazem afastar do Senhor, as nossas transgressões, murmurações. Não se deixe levar pelas coisas deste mundo, mas creia tão somente em Deus. Tome posse do melhor que Ele tem para mim e para você. Este é o nosso Deus, irmãos. Este é que Davi coloca e fala com Ele: ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Neste momento nós estamos clamando a Deus. Ouve, Senhor, a nossa súplica, Pai. Ó Senhor, visita cada vida aqui presente, Senhor. Tu que esquadrinhas o nosso coração, Tu que penetras no mais profundo de nossas vidas, Pai. Esquadrinha, Senhor, as nossas vidas. E vai, Senhor, vai limpando tudo que não te agrada, Senhor. Manda fogo do céu e purifica-nos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa súplica, Senhor, e atende a nossa oração.
porque a tua palavra diz, Senhor, que os teus ouvidos não estão agravados, mas tu continuas ouvindo a nossa oração dia após dia, Senhor. E no teu momento, no momento de Deus, receberemos a nossa bênção, mas nós já tomamos posse da bênção que tu tens para cada um de nós. A bênção de Deus, ó Deus, é no nome de Jesus que clamamos, Senhor. Ó Senhor, continua conosco neste momento, Senhor. Ó Senhor, glorificamos o teu nome. Não nos deixe, Senhor, afastar jamais dos teus caminhos. Não permita, Senhor, que nada neste mundo possa agradar nossos olhos ou nosso coração e nos afastar dos teus caminhos, mas faz de cada um de nós servos fiéis na tua presença. Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando, porque tu és Deus, Senhor, e foste tu que escolheste a cada um de nós para estarmos na tua presença em oração. Pai, abençoa a tua igreja por este mundo, abençoa a tua igreja, Senhor, que segue os teus caminhos, que procura, Senhor, com zelo, Senhor, fazer a tua obra, Senhor, que procura com zelo máximo estar sempre na tua presença, te louvando e te glorificando, Pai. Pai, visita nossas vidas, Senhor, e vai queimando tudo que não te agrada. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Como diz o teu servo Jó, nos momentos tão difíceis que ele passava, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E nós temos esta certeza que o meu Redentor vive, que o nosso Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra para nos abençoar, porque somos diferentes, porque o Senhor é que faz a diferença em nossas vidas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, continua, Senhor, neste momento conosco, Senhor. Oh, Senhor, recebe, Senhor, no trono da glória, Senhor, os nossos hinos de adoração, como diz o salmista Davi. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, cantaremos louvores para sempre, com alegria, Senhor, na tua presença e na certeza de que tu tens ouvido o nosso clamor e atendido as nossas orações, Senhor. Ó Deus, continua, Senhor, com cada um de nós. É no nome de Jesus que clamamos. Agora, Senhor, ó Senhor, vamos abrir nossas bocas, nosso coração e nossa mente para cantar os hinos de adoração ao Senhor, para cantar nossos louvores, Senhor, porque se alguém chegou aqui com tristeza no seu coração, a tristeza já bateu em retirada, o espírito de tristeza já largou esta vida, e agora somos cheios, Senhor, do teu espírito de adoração, de alegria, Senhor, porque tu és maravilhoso. Oh, aleluia, glória, glória, glórias a ti, Senhor. Irmãos, neste momento, vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar nossos louvores e adoração, na certeza de que Ele tem ouvido o nosso clamor e as nossas orações, na certeza que a mão do Senhor continua estendida para mim e para você, para nos abençoar no nome poderoso de Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar. Nós confiamos no Senhor. Declare comigo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder.
autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá pra viver sem Jesus. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Aplauda Ele. Glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Lá em Gênesis vai relatar que o Senhor fez Adão e Eva. E que em algum momento a serpente enganou a cabeça da Eva. E eles comeram do fruto proibido. Então o Senhor, a palavra vai dizer que o Senhor chama por eles e eles se escondem diante da presença dele. Porque perceberam que estavam sem as roupas. E às vezes a gente é parecido com Adão e Eva. Muitas vezes a gente se vende por coisas tão baratas. A gente troca o trono do Senhor e coloca outro Deus no trono. Mas eu quero declarar que em nome de Jesus essa noite, o nosso altar será limpo, onde o Senhor terá total autoridade e poder sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então se entregue ao Senhor, peça perdão a Ele. Coloque diante do Senhor o que tem te afligido, o que tem feito você perder de vista a presença do Senhor, os olhos do Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus, diga isso pra ele essa noite. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade dele nos colocou novamente. A humildade colocou jardim em mim. Obrigada, Senhor. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha,
graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Se aproxime do Senhor essa noite. Vamos lá. Eu quero conhecer Jesus. Peça isso ao Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Deixa ele tocar essa noite, querido. Permita que o Espírito Santo faça a obra dele no seu coração. Yeshua, Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor do que a vida, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Diga isso a Ele. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Declare. Como espero o dia em que veremos a face do nosso amado. Em que verei a face do meu amado. Como espero o dia
que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Nós te procuramos, Senhor. Nosso coração anseia pela tua presença, Pai. Sim, ó Deus. Ah, Senhor, não existe outro lugar onde poderíamos estar, Deus, se não fosse a tua presença, Pai. Nada valeria a pena, Senhor. Então derrama essa noite, Pai, temor pela tua palavra, temor pela tua presença. Oh, Jesus, torna-nos agradáveis aos teus olhos, Senhor. Torna-nos limpos na tua presença, Deus. Olha para nós, Senhor, essa noite. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Irmãos, após ouvirmos esses louvores, adoração a Deus, esses louvores que sobem ao trono da glória como incenso agradável a Deus, nós vamos para a palavra, para a explicação da palavra, para a adoração a Deus através da palavra. E no dia de hoje a palavra está no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 2, que tem na minha Bíblia como título: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Então a Bíblia nos revela que somos unidos pela cruz de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22. Diz a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa,
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Eu vou repetir o versículo 19, irmãos, que diz: assim já não sois peregrinos e estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra que era colocada por Paulo na carta aos Efésios, ele está falando para aquele povo, está transmitindo para eles a impressão da salvação, da vivificação de Jesus Cristo que nos atingiu. E ele diz que nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos aqui na terra, mas nós somos concidadãos dos céus, dos santos, né? Nós somos a família de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Você já parou para pensar como você é importante? E muitas vezes nós desprezamos a nós mesmos. Nós somos importantes, nós somos escolhidos por Deus, nós somos da família de Deus, e Deus se revela a cada um de nós em poder. Irmãos, provavelmente quando Paulo mandou esta carta para Éfeso, ele estava preso em Roma, por isso ele fala lá no capítulo 3, 1, 4, 1 e 6, 20, ele fala por amor a Cristo. Paulo já era perseguidor de cristãos, mas um dia ele encontrou Cristo Jesus e passou a ser um dos apóstolos, um dos maiores pregadores da palavra de Deus. É a transformação que Jesus faz na minha vida, na sua vida. Jesus continua fazendo uma transformação em nossas vidas, porque somos unidos pela cruz de Cristo. Somos escolhidos para levar a sua palavra a tantos que ainda estão perdidos, para que possam ser salvos. E Paulo diz que nós não somos cidadãos deste mundo, mas nós somos cidadãos dos céus, mas estamos aqui para sermos exemplos para as pessoas deste mundo, para que eles possam olhar em nós e verem a Cristo Jesus em nossas vidas modificadas e transformadas. E ele diz mais, essa carta tem grande afinidade com a carta aos Colossenses que ele fez também. E vejam que em oração ele anseia que todos os leitores cresçam na fé, no amor e na sabedoria, na presença de Deus. Paulo está aqui falando a todos eles que Jesus subiu aos céus, mas não esqueceu de ninguém, porque ele vive e intercede diante do Pai. Ele conhece a nossa vida, conhece as nossas necessidades, e ele está intercedendo, porque nós somos unidos em Cristo Jesus. Nós somos unidos
porque Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu junto ao Pai. E veja, irmãos, que no versículo 11 ao versículo 13, ele diz que Cristo removeu a distinção que eles faziam entre os judeus e os gentios. Vejam que os judeus não aceitavam os gentios. Muitas vezes os gentios tinham vontade de estar no meio dos judeus, mas eles eram rejeitados porque eles faziam uma diferença. Eles se consideravam os filhos de Deus e os gentios não. Mas Cristo veio, e Paulo está falando, veio para nos unir, e somos unidos pela cruz de Cristo, cada um de nós é unido. No versículo 14 ele diz, porque Ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, nos uniu através da sua cruz, e derribou e destruiu a parede da separação que estava no nosso meio, a inimizade. Ele aboliu totalmente as obras da carne, a lei dos mandamentos na forma, e ele pregou o amor, para que nós nos reconciliássemos no amor, com a participação do Espírito Santo. E no versículo 15 e 16 ele fala de um novo homem. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus, nos reconciliou com os nossos irmãos, para sermos uma só família, a família escolhida de Deus. Isto, irmãos, é que nós temos esse direito pela fé, nos deu a liberdade, o direito de nos aproximarmos de Deus, o direito de sermos e chamarmos de Pai. Deus é nosso Pai. No versículo 19 ele fala sobre a família de Deus, povo santo, como está em Deuteronômio 14, 2, Isaías 43, 1. Nós somos o povo santo escolhido de Deus. Eu sou parte deste povo santo, porque Jesus nos redimiu junto ao Pai. Você faz parte deste povo santo, porque Jesus te redimiu junto ao Pai. E nós somos unidos pela cruz de Cristo em um corpo só, para adorarmos ao Pai, para pregarmos a sua palavra, para convertermos vidas perdidas por este mundo afora. Olha, irmão, a importância que eu e você temos aqui nesta terra. Repetindo o que o Paulo fala, nós não somos cidadãos da terra, mas nós somos cidadãos do céu, concidadãos em Cristo. Nós somos a família de Deus, somos importantes. Foi Deus que escolheu a mim e a você para fazermos parte da sua família. Em Jó, capítulo 1, versículo 12, irmãos, ele diz que em João, irmãos, capítulo 1, versículo 12, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. E você crê no nome de Jesus? Eu creio no nome de Jesus. Então nós somos filhos de Deus e podemos chamar Ele de Pai. E Ele nos chama de filho. E Ele caminha conosco pelas veredas da justiça para nos abençoar. Oh Deus, faz resplandecer a Tua glória sobre a minha vida e sobre a vida de cada vida que está aqui, Senhor, participando deste culto. E sobre a vida daqueles que não podem, por qualquer razão, estar aqui, mas possam sentir a Tua presença, Senhor. Faz, Senhor, resplandecer a Tua glória. Que jamais falte o óleo santo da Tua unção sobre as nossas cabeças, Pai. Derrama, Senhor, o Teu azeite sobre a minha cabeça, sobre a cabeça dos nossos irmãos, sobre a cabeça de todos aqueles que Te buscam, em sinceridade, em amor, Senhor, em fé. Oh, aleluia! Porque já não somos estrangeiros e peregrinos aqui nesta terra,
mas somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus e temos que fazer uma obra que Deus determinou a cada um de nós, que é caminharmos por este mundo pregando a tua palavra e falando deste Deus maravilhoso. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, nós temos Paulo dizendo: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez aterrorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. E assim nos dirigimos a Deus: Pai, Pai. Pai, olha para nós, Pai. Somos teus filhos, nós te adoramos, te louvamos, Pai. Jamais esqueça de nós, Senhor. Cada vida que está participando deste culto, Senhor, são teus filhos por adoção em Cristo Jesus. Somos a tua família, Senhor. Ouve, Senhor, o clamor dos teus servos e atende, Senhor, as nossas petições. E lá em 2 Coríntios, capítulo 6, 18, irmãos, ele diz: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Também está em Gálatas 3, 26. Eu serei vosso pai. É Deus que está falando. Eu serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. É Deus, irmãos, que está dizendo que Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Olha, irmãos, a importância que tem na sua vida. Não permita que o inimigo coloque tristeza no teu coração, mas se alegre na presença do Senhor, porque esta é a fundamentação da palavra de Deus em nossas vidas. Nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai, e a Ele podemos clamar dia após dia tudo aquilo que desejamos, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, para o nosso crescimento na Tua presença. E no capítulo 2 que nós lemos, no versículo de número 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. E quais são os fundamentos dos apóstolos, irmãos? Os fundamentos dos apóstolos são crer e defender a palavra de Deus. É o fundamento que nos é dado. A mensagem de fé, a obediência e fidelidade a Deus. Continuar a missão da evangelização, mas na certeza que Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra fundamental e só participamos desta obra porque fomos eleitos por Deus através do teu Filho amado. É muito importante, irmãos. É muito importante, irmãos. A palavra de Deus é que nós temos que crer e defender. É a mensagem de fé, é a obediência e fidelidade à palavra de Deus. É continuar a missão de evangelização e é saber que Jesus é que vai à nossa frente, que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo diante do Pai. Glória, glória a Deus. E no versículo 21, ele diz mais: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Nós somos um santuário dedicado ao Senhor. Nós somos preciosos para o Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos preciosos para Ele, porque foi Ele que escolheu a mim e a você. E nós temos o direito de chamá-lo de Pai. Irmãos, em Efésios capítulo 3, que está logo adiante, do versículo 14 ao 21, eu vou fazer a leitura da oração de Paulo, aqui neste livro que nós estamos lendo, onde Paulo diz, capítulo 3, versículo 14 a 21,
Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, e de quem toma o nome da toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Veja, irmãos, que palavra linda que nos coloca. Nós somos escolhidos, nós somos eleitos. E é diante deste Deus, diante desta oração de Paulo aqui, que nós vamos novamente orar e colocar diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, clamamos por cada vida aqui presente. No nome de Jesus, clamamos, Pai, que Tu, Senhor, visite cada um de nós, cada família aqui representada, visite cada vida pelas quais temos intercedido. Visita, Senhor, a vida dos nossos irmãos, visita a nossa igreja, faz mover o Teu Espírito Santo em nosso meio, para nos abençoar, para nos ensinar, para nos doutrinar segundo a Tua vontade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse da união pela cruz de Cristo. Nós somos unidos em Cristo Jesus. E Deus opera, e operando Deus, quem impedirá? E por esta causa, como diz Paulo, nos colocamos de joelho diante do Pai, na certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Opera, Deus, opera sobre a minha vida, sobre a vida de cada um aqui presente. Ó Deus, continua operando as Tuas maravilhas, guardando as nossas vidas, Senhor, para que possamos crer e defender a Tua palavra, para que possamos levar a Tua mensagem de fé a todos os perdidos e também aqueles que creem possam cada dia mais desenvolver, Senhor, a fé, aumentar a fé, obedientes e fiéis, continuar a missão da evangelização e na certeza que Jesus Cristo é que nos une ao Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida dos nossos pastores, dos nossos obreiros, Senhor, aqueles que estão, Senhor, à frente da Tua obra, porque a obra é Tua, Senhor, caminhando, Senhor, levando e conduzindo os Teus servos, o Teu povo, o Teu rebanho, Senhor, porque o rebanho é Teu, Senhor, que haja, Senhor, sobre eles a Tua unção. Multiplica, Pai, mais e mais poderosamente, Senhor, a unção sobre a vida desses obreiros, para que possam poderosamente falar no nome de Jesus, que nos une ao Pai, para que possam falar e pregar a Tua palavra. Queremos colocar diante de Ti também nossos pequeninos, nossas crianças, Senhor. Ó Deus, não permita que eles se desviem dos Teus caminhos. Abençoa também e derrama as Tuas bênçãos poderosas, Senhor, sobre os seus pais, sobre os seus familiares, para que possam conduzir esses pequeninos no caminho do Senhor, para que jamais, Senhor, permita que se afastem dos Teus caminhos, Senhor, pelo amor em Cristo Jesus, como estar aqui, unidos em Cristo Jesus pela cruz, onde Ele morreu,
mas ele ressuscitou e levou nossas transgressões, nossos pecados e nossas enfermidades, e nos deu vida e vida em abundância, para que possamos viver aqui. Visita também nossos jovens, nossos juvenis, Senhor. É no nome de Jesus que clamamos a Ti, Senhor. Visita cada um desses jovens, desses juvenis, Senhor, que estão, Senhor, nesta fase de crescimento, Pai. Sê com eles, Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, e que jamais, Senhor, eles se deixem levar pelas maravilhas que o mundo possa oferecer, mas que eles sigam fiéis à Tua palavra, como diz aqui o fundamento dos apóstolos. Fiéis na Tua palavra, falando da Tua palavra, defendendo a Tua palavra, levando a mensagem de fé, continuando a missão de evangelização, na certeza de que Tu, Senhor, és a pedra angular, o Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Ó Senhor, sê também com os adultos da Tua igreja, sê com os anciãos, Tu sabes o quanto eles precisam de Ti, Senhor. Abençoa cada um deles, dá vida a cada um deles, Senhor. É no nome de Jesus que nós clamamos, Senhor. Dá saúde, Senhor, aos nossos anciãos, Senhor, porque eles representam, Senhor, a fidelidade à Tua palavra. Eles representam, Senhor, aquilo que Tu tens para a Tua igreja, Pai. Eles representam uma união de Cristo através da cruz, Senhor. Nós somos unidos pela cruz de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja evangélica por todo este mundo, pregando a Tua palavra, Senhor. Multiplica mais e mais a nossa fé, Senhor, porque nós precisamos mais e mais, Senhor, da fé em Cristo Jesus, Senhor. Ó Deus, é no nome de Jesus que clamamos, Senhor. Ouve e atende as nossas petições, Senhor. Esquadrinha nosso coração, nossa mente, Senhor. Porque, Senhor, Tu és um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E atende, Senhor. Atende as nossas petições. Nós profetizamos as Tuas bênçãos poderosas sobre cada vida, em nome de Jesus, e Te glorificamos. Agora, Senhor, abençoa o Teu povo com a bênção sacerdotal que está lá no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 24, quando o Senhor determinou a Moisés que passasse para Arão e os seus filhos, os sacerdotes, para que abençoasse os filhos de Israel segundo a Tua palavra. E ele disse: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Com você, adorando ao Senhor, levantando um altar de adoração a Deus. Se você pudesse colocar de pé, se você já falou com o Senhor hoje, feche os seus olhos novamente e agradeça a Deus por tudo que Ele é na sua vida, por tudo que Ele tem feito. Porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Você entregou por nós naquela cruz. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Declare isso. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda, declare. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso dele. Por isso diante dele nos prostramos.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Declare isso, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.